Boa noite. Se eu falar muito alto, me desculpe, mas é porque do primeiro horário eu fiquei com trauma. Agora, até desacostumar. O tema da nossa conversa dessa noite é o final dos tempos. A humanidade gosta desse tema, né? Parece que nós cultuamos a ideia do final. Tanto que ao longo do tempo nós ficamos inventando datas. As pessoas divulgam, acreditam e se frustram. É curioso dizer que se frustram, mas muita gente se frustra. A última data assim foi 2000, em que jurava-se que o mundo ia acabar. E diziam até que estava na Bíblia. Lá, 1000 passará, 2000 não chegará. Eu confesso que li a Bíblia várias vezes, não apenas uma, e nunca encontrei isso na Bíblia, mas atribui-se a ela. E muita gente acabou ficando muito triste porque o mundo não acabou. É verdade, especialmente os profetas do fim do mundo, que perderam a credibilidade. Mas também não sei o que adiantaria, se acabasse, que adiantaria a credibilidade, não é? Mas muita gente se frustrou. Agora nós estamos vivendo uma nova expectativa. O mundo vai acabar dia 21 de dezembro de 2012. Só não fala a hora e os minutos, mas deve ter também, é que não se preocuparam com isso. E apontam dados científicos. É claro que manipulam os dados e citam a sabedoria dos maias, que eram tão sábios que se extinguiram e não conseguiram prever, a sabedoria dos egípcios, que foram reduzidos a nada também. Mas as pessoas acreditam e temem, porque acham que realmente poderá acontecer. E o gozado disso tudo é que, de uma certa forma, Jesus até contribuiu para isso. Pelo menos as palavras que foram atribuídas a Jesus. Relendo o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, nós vamos encontrar o sermão que foi chamado de sermão profético. Porque Jesus falava exatamente do final dos tempos. Ele descrevia como seria o final dos tempos. E é claro que eu não me recordo o texto todo, mas mais ou menos ele dizia assim: que haverão guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos. Mas não se assustem, dizia ele, ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores, é apenas o começo do processo. É evidente, né? Isso sempre existiu. Quando foi que não existiram guerras, fome, peste? Aliás, pestes dizimaram a humanidade inúmeras vezes nesses últimos 2000 anos. A última grande, a peste negra, que chegou a matar 50% da população de determinadas áreas da Europa, e o mundo não acabou. Terremotos destruíram Lisboa, destruíram São Francisco, destruíram tantas outras cidades, e o mundo não acabou. Porque, segundo o próprio Jesus, seria apenas um processo. Talvez ele quisesse nos mostrar que isso seria um meio de nós evoluirmos, um meio de nos despertar para a necessidade de nos melhorarmos, de nos despertar para a fragilidade da nossa vida física, para que nós não valorizássemos tanto assim essas coisas que são meramente transitórias. Mas aí ele prossegue no seu relato e ele diz: prestem atenção, quando a abominação estiver nos lugares santos, ou seja, quando a corrupção atingir os lugares sagrados ou as condições sagradas. E segundo o relato do apóstolo São Marcos, ele diz: quando a abominação ou a corrupção estiver no lugar onde não deveria estar, aí sim o fim está próximo. Ou seja, não são as condições naturais
que vão determinar esse fim, entre aspas, mas a condição moral da humanidade, a condição espiritual da humanidade é que vai determinar o que deve acontecer. E ele prossegue na sua narrativa assustadora, que ele relata quando isso acontecer, diz: as estrelas cairão do céu, o sol e a lua não darão mais luz. Quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte para a cidade, quem tiver esquecido alguma coisa não volte para pegar. Ai das grávidas naquele dia. Assustador, não é? E ele conclui: se o Pai não abreviasse esses momentos, nenhuma carne se salvaria. Mas quando isso acontecerá, mestre? Perguntaram os apóstolos. Ele diz: nem os anjos, nem eu sei, apenas o Pai sabe. É claro que nós temos que acatar essas palavras com os devidos cuidados, porque nem sempre o que se escreve e se atribui a Jesus é verdade, pelo menos no sentido exato daquilo que foi dito, porque não havia ninguém com capacidade de escrever o que Jesus dizia. O que se escreveu na realidade foi aquilo que se entendeu daquilo que ele quis dizer. É como se vocês quisessem reproduzir aquilo que eu estou falando. Hoje nós temos o recurso da gravação, aquele tempo não tinha. Então, se vocês quiserem, sem o recurso da gravação, escrever para alguém dizendo: o seu Orlando falou isso, vocês virão dizer aquilo que vocês entenderam que eu disse, e não aquilo que eu disse necessariamente. Não é assim? Assim também era com Jesus, com o agravante de que nada foi escrito naquele momento, com exceção de Mateus, que por profissão era escriba, tinha a função de escrever, entre outras coisas. Ninguém mais escreveu o que Jesus disse. Além disso, o evangelho mais antigo, que seria, se não me engano, o próprio São Mateus, teria sido escrito, ou seja, colocado no papel 70 anos depois. Portanto, nós não podemos, obviamente, aceitar literalmente aquilo que está escrito. E quando disse que Jesus fala no fim dos tempos, obviamente ele estava falando na grande transformação que a humanidade deverá passar. Kardec, na sua sabedoria, dividiu a evolução humana em 3 fases principais, pelo menos o nosso segmento da evolução, o segmento ocidental da evolução: Moisés, Jesus e a revelação espírita. E obviamente Jesus falava do momento culminante, do êxito da sua mensagem, tanto que ele diz que isso aconteceria quando o evangelho, quando a sua mensagem chegasse a todo o mundo. Quando todos a conhecessem, isso aconteceria. E note que ele não fala no fim do mundo, ele fala no final dos tempos, o que nós podemos interpretar como o final de um período. E hoje nós sabemos que final não significa algo catastrófico momentaneamente. A própria história, quando estuda a evolução humana, que fala do final de um ciclo, esse final abrange às vezes muitos séculos. O final de um período na própria história materialista humana envolve séculos de decadência, de evolução, até culminar com um momento em que começa um novo processo evolutivo. Se pegarmos a história política do mundo, por exemplo, nós vamos ver o apogeu dos reinados, a sua decadência progressiva, até praticamente toda a extinção e começo de um novo processo da República. Não foi de uma hora para outra, embora possa ter um momento demarcatório, onde houve, digamos, a proclamação da República, mas foi a culminância de um processo que durou às vezes décadas ou até séculos em alguns países. Assim também é o processo de evolução humana, que nós muitas vezes imaginamos que vai acontecer no dia seguinte, mas que é um processo que tem o final muitas vezes em séculos de existência. Os próprios apóstolos não souberam entender isso naquele momento, tanto que aguardavam que Jesus voltasse no dia